Hoje eu ia falar sobre um outro assunto, mas esse ganhou os noticiários e não podia passar por aqui sem deixar de falar sobre ele. É sobre um homem que agrediu uma criança de 4 anos em uma festa junina em uma escola. Mas antes, bem-vindo ao canal Pedagogia da Vida Real. Me chamo Daniela Marley, sou pedagoga, sou professora, tenho mais de 10 anos de experiência em sala de aula e ao longo de minha experiência, estudos também já comprovaram que os maiores casos de sucesso escolar estão entre os alunos cujas famílias acompanham mais de perto a vida escolar deles. Sou também autora do programa After Schooling, como fazer o seu filho gostar de estudar, e também da aula gratuita After Schooling na prática comece hoje. Vou deixar os links aqui, nós vamos falar sobre eles também. Bom, vamos falar um pouquinho sobre esse caso, né? Você deve ter ouvido falar, eu vou deixar o link também sobre o caso para que você, se caso você não saiba, para você se inteirar melhor. Mas eu vou falar assim brevemente sobre isso. É um homem de 41 anos, ele subiu, tinha um palco onde as crianças estavam se apresentando em uma festa junina, as crianças lá vestidas de caipirinha. O vídeo que eu vi é o vídeo que saiu na televisão, que saiu aí na internet. Na internet eu não sei, na internet... Mas eu vi na televisão, é um vídeo que tá todo mundo embaçado para preservar a identidade dos envolvidos, mas dá para saber perfeitamente o que aconteceu. Tem um palquinho, tem as crianças lá em cima do palquinho, e o homem subiu lá no palco e agrediu um menino de 4 anos, colega do filho dele, alegando, né, um homem de 41 anos, inclusive, alegando que o filho dele sofre bullying. E aí ele diz ter falado com a escola, diz ter tomado providências, mas ele foi ignorado, então ele decidiu tomar essa atitude. Primeiramente, uma coisa que me deu assim, que me deixou impressionada é a quantidade de pessoas que estão na internet defendendo esse cidadão, né? Isso mostra o quanto a nossa sociedade está doente, quanto a nossa sociedade não cobra de adultos, inclusive adultos de mais de 40 anos, que tenham controle, não vou dizer nem controle, mas que administre as suas emoções e cobre muito de uma criança que não tem nem condições para isso. Crianças não sabem controlar emoções, crianças precisam aprender a isso, ainda mais uma criança de 4 anos. Então ele chegou lá, ele agrediu essa criança, né, ele empurrou. Uma policial que estava lá, não sei se era mãe de aluno, ela estava lá, uma policial, ela deu voz de prisão para ele foi lá e deu um tapa na cara dela, sabe? Sim, foi dessa forma, ele agrediu uma mulher e agrediu uma criança. Não tem como passar pano para isso, não tem como simplesmente chegar e falar, mas ele teve os motivos dele. Não, ele poderia ter resolvido de outras formas e nós vamos falar aqui sobre isso. Primeiramente, eu vou falar sobre o perfil, né? Ele fala de bullying, né? Uma criança de 4 anos, ela não tem nem noção do que é bullying. Mas ela já pode, assim, praticar. Eu tenho um vídeo sobre bullying que eu postei, inclusive, recentemente. Eu vou deixá-lo aqui. Eu sempre esqueço, eu sempre coloco depois, mas eu vou deixar. Eu vou deixar aqui. E lá eu falo um pouquinho sobre o perfil das vítimas quanto dos agressores. Uma coisa eles têm em comum, eles trazem de casa, não é uma regra, tá? Claro que tem as exceções, mas é uma situação comum. Eles trazem de casa uma normalização da violência. Então pode acontecer, não necessariamente violência física, tá? Não é do pai bater na mãe, não é isso. Pode ser agressão psicológica, pode ser agressividade passiva, isso pode ser uma coisa comum na casa deles. E como é uma coisa comum na casa deles, eles reproduzem em outros lugares. Crianças são esponjas e crianças imitam. Mas e a vítima? A vítima, ela simplesmente é vítima em casa, ou ela vê outras pessoas sendo vítimas, e ela acha essa situação normal, e quando alguém faz com ela, ela não tem reação, porque ela normalizou isso, apesar de ela sofrer. Tá? Então, esse é o perfil de uma criança, de uma criança ou de um adolescente também, mas nesse caso a gente tá falando de crianças, né, que sofrem bullying, e quem pratica bullying também, tá? Nesse caso, a gente pode até, eu cheguei a postar isso, comentar isso num post lá no Instagram, e também no post que eu fiz no Threads, uma outra pessoa também comentou sobre isso. Talvez essa criança sofre bullying porque ele já vê o pai em casa já se desequilibrando, porque se ele fez isso em público, e normalmente, não deveria ser assim, mas normalmente as pessoas, elas deixam o melhor delas pro público, né? O melhor delas pro
os ambientes mais públicos. E quando ninguém tá vendo, elas mostram que elas são de verdade. Não deveria ser assim, mas muita gente age assim. Então, se ela age assim, se esse cidadão teve esse descompasso aí, teve esse desequilíbrio em público, imagina o que ele faz dentro de casa quando ninguém tá vendo. Ele deve gritar, ele deve, sabe, ele deve também se destemperar fora de casa, porque é parte do comportamento dele. Então, essa criança assistindo isso, ela começa a achar isso normal. Esse é um ponto, né? Então, eu vou deixar o vídeo aqui. E, aliás, se você não for inscrito no canal, se inscreva também. E ative o sininho, porque a gente sempre tá falando desses assuntos aqui, certo? Aqui é pedagogia da vida real mesmo. Então, como é que a gente pode ter uma solução? Inclusive, daqui a pouco eu vou dar uma sugestão de atividade de after schooling sobre bullying para essa faixa etária, 3 a 4 anos, que era a faixa das crianças que estavam lá. Mas antes vamos fazer vamos dar uma solução. A solução não é chegar e agredir a criança. A criança nem vai ligar, nem vai associar que foi por conta daquilo. Não vai. 4 anos, ela não tem nem noção de si mesma como sujeito ainda, como gente. Tá? Ela tá começando a se perceber como gente, para começar. Então, não seria essa a melhor solução. Primeiramente, quando você tem um filho que sofre bullying, você tem que avisar a escola. Você tem que deixar a escola ciente disso, porque às vezes ninguém na escola sabe. Às vezes a prática é escondida, é velada. E os professores não veem, né? Quando o professor está presente, eles não vão fazer. Então você tem que avisar a escola. Se a escola não resolver, e muita escola faz isso, muitas escolas fazem isso, por quê? Acha que o problema vai desaparecer sozinho, só que não desaparece, tá? Não desaparece, não adianta, tem que enfrentar o problema. Fala com a família do agressor. Tenta ver o contato e falar com a família do agressor. Já é bem mais fácil fazer isso com WhatsApp e tal. Se não der certo, pega e tira da escola. Muda de escola. Você não vai manter uma criança ou um adolescente que seja num lugar onde ela não é respeitada. Um lugar onde as necessidades dela não são atendidas, onde ela não é defendida, onde ela não é protegida. Criança tem que ser protegida. Se a escola não faz esse papel, tem que tirar da escola. E nesse caso, é uma escola no Distrito Federal e é uma escola particular. Escola particular, a pior pena que você pode fazer, que você pode dar a uma escola particular é tirar. Escola particular, também falando que não é uma regra, mas isso eu já percebi, é comum. Eles não têm medo, eles têm pavor de perder aluno. Pavor, tá? Então, melhor coisa que ele deveria ter feito era ter tirado. E assim, 4 anos, educação infantil. Educação infantil, escola particular, não pega nada, tá? É bem tranquilo para mudar de escola, é bem mais fácil do que, por exemplo, você mudar uma criança que já está no ensino fundamental ou mesmo um adolescente que já esteja aí no ensino fundamental ou no ensino médio. É mais fácil, é mais tranquilo. Então, muda de escola. Simples assim. Mas antes, vá vendo como é que a escola trata, não perguntar para a escola, porque claro que todas as escolas vão falar que são super, né, que combatem o bullying. Como elas agem na prática, se já aconteceu, como é que foi, tá? Para que a situação não se repita, ou que tenha pelo menos menos chances de se repetir. Então não adianta bater, não adianta fazer escândalo. Isso só vai piorar a situação. Se o cara não perdeu o primário antes, ele já perdeu agora, porque ele vai responder em liberdade, né, pelo que aconteceu, né? Então, assim, só piorou. E o filho dele foi expulso da escola. Ou seja, a criança foi vítima mais de uma vez aí. A criança foi vítima do bullying, a criança foi vítima da expulsão de uma ação destemperada do pai dela. A criança, às vezes, é vítima dentro de casa por assistir situações, às vezes, assim, que o pai se desequilibra, não sei, a mãe. Enfim, a criança é vítima várias vezes. Isso com certeza não é a melhor solução. Agora, como que a gente pode trabalhar isso com crianças, né? Com crianças tão novinhas? Porque diz que já até rolou dedada no olho e crianças agridem. Os pais que têm que controlar, mas os pais não têm essa noção. Então, eu vou dar uma sugestão de atividade aqui para que você faça em casa, ou se você é professor, você pode até fazer na escola. Ela serve para a escola também. Primeiramente, você não vai trabalhar o conceito bullying, porque as crianças não sabem ainda, a criança dessa idade não sabe.
mas você vai trabalhar de uma maneira mais abstrata, de uma maneira mais lidando com o lúdico e com a imaginação. Então, o que você pode fazer? Você pode pegar um boneco, ou um fantoche, ou um ursinho de pelúcia e fingir que dá um nome pra ele, sei lá, um Joãozinha, Mariazinha, e falar assim que ele... alguns amiguinhos dele falaram que ele era feio, que não queriam brincar com ele e que ele ficou bem triste, mas que outros amigos já falaram que ele é legal, que ele é inteligente e que queriam brincar com ele e que ele ficou bem feliz, né? O coração dele ficou feliz. Você pode trabalhar dessa forma também. E aí você e depois tem uma roda de conversa com a criança, com as crianças, e fala assim: quais são as palavras que aquecem o nosso coração? Quais são as palavras que fazem bem ao coração? E as crianças vão falar: amor, amizade. Vai anotando porque a gente vai usar isso. Vai anotando. Depois disso, pega um pouquinho de tinta guache, coloca, ou então aquela de pintar cara, mas aquelas de pintar cara, elas são mais duras, fica pior, assim, é melhor tinta guache. Coloca a mão da criança, coloca num pratinho, qualquer coisinha que caiba a mãozinha dela. Pega a mão, coloca lá e coloca numa cartolina as mãos das crianças. Ou a mão, duas mãos de criança. Ou uma mão, a mesma mão da mesma criança, se for uma criança só, várias vezes de cores diferentes. Pode ser também. E ali, você pode ou pedir para ela desenhar. É que crianças dessa idade ainda não têm essa percepção em desenho, mas você pode desenhar, você pode arrumar gravuras que simbolizam isso. Você pode produzir imagens por inteligência artificial que simbolizam o que elas falaram lá atrás, quais são as palavras que aquecem o coração, e colocar ao redor, como se fosse uma árvore, e deixar exposta ali. E aí a criança vai sempre se lembrar como que ela deve tratar as pessoas, como que ela deve respeitar as pessoas. Gostou da atividade? Então, olha, isso e muito mais tem num programa After Schooling, como fazer o seu filho gostar de estudar. São mais de 5 horas de conteúdo, mais um bônus falando sobre recursos tecnológicos e de inteligência artificial, por um preço assim super convidativo, R$37. Eu não sei por quanto tempo eu vou manter esse preço, tá? Porque ele vale mais. E você só paga uma vez, as atualizações você recebe de graça. Eu já tô pensando em fazer atualizações desse programa. É um preço super especial de lançamento. Vou deixar o link aqui para que você conheça melhor e para que você já comece hoje esse trabalho de After Schooling com o seu filho. Porque, como eu falei, a sociedade está doente e a escola às vezes não liga para esses casos de bullying, para outros casos também, tá? Então é você que precisa tomar esse protagonismo, inclusive ser previsto na Declaração dos Direitos Humanos, tá certo? Se você quiser saber como é o programa, e eu tenho uma aula gratuita aqui chamada After Schooling na Prática, comece hoje. Lá você vai saber, inclusive, como ter o melhor feedback lá na escola do seu filho. Como fazer as perguntas certas para professores, para coordenadores, para diretores, que seja, certo? Bom, é isso que eu queria falar. Deixa aqui nos comentários o que você acha deste vídeo, o que você acha do vídeo e o que você acha do fato também, o que aconteceu. Espero que você tenha gostado. Muito obrigada por ter ficado até aqui e nos vemos.